Amém? Eu quero convidar você hoje para nós estudarmos o Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 1 ao verso 18. Abre a sua Bíblia, deixa ela aberta. Eu vou ler esse texto de forma parcelada, aos poucos. E eu quero falar sobre esses três ensinos de Jesus muito importantes, que eu estou chamando isso o poder do secreto. Se você observar esse texto de Mateus 6, do 1 ao 18, Jesus fala por 3 vezes o seguinte: tu quando fizer, faça em secreto, e teu pai que vê em secreto, o recompensará. Primeira coisa importante que eu queria que você entendesse, é que Deus espera que você faça 3 coisas em secreto: que você doe, que você ore e que você jejue. Tudo isso em secreto, crendo que o seu Pai, o Senhor, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que conhece você, que te vê no secreto, te recompensará. É curioso que Jesus, quando ele ensina esse princípio, que é um princípio que vale para nós hoje, ele está fazendo um contraponto a uma prática comum naqueles tempos bíblicos e que continuam sendo comuns nos dias de hoje. Nos tempos bíblicos, quando alguém ia fazer uma doação para pobres, ele pedia que pessoas tocassem, fizessem um alarde, tocassem trombetas, para que todo mundo visse que ele estava fazendo uma caridade. As pessoas, quando jejuavam ou quando oravam, elas faziam isso publicamente, para que todos vissem. Então eles iam para as esquinas e ficavam orando em voz alta. Eles, quando jejuavam, eles faziam questão de mostrar que estavam jejuando, para que as pessoas ficassem impressionadas. Muito parecido como nos dias de hoje. Hoje, qualquer coisa que você faz, você publica isso no Instagram, no Facebook, no TikTok. Você quer publicizar as coisas bonitas, entre aspas, as coisas público, aquilo de bom que nós fazemos, e em contrapartida, esconder aquilo de feio que as pessoas praticam. Então, tanto nos tempos de Jesus, como nos dias atuais, há um movimento humano, um instinto humano, de divulgar o que é bom e esconder o que é ruim. Os meus pecados, os meus erros, os meus desvios de comportamento, de caráter, ninguém pode saber. Mas os meus lampejos, de coisas boas, todos precisam saber. É curioso isso, é uma contradição do ser humano. E Jesus, então, diante disso, ele oferece uma outra perspectiva. A perspectiva do Evangelho é a seguinte: aquilo que é virtuoso, aquilo que é bom, você não precisa divulgar. Deixe que os outros vejam, deixe que Deus que vê em secreto o recompense por isso. Agora, aquilo que é ruim, isso sim, tu deve publicizar, para que você se quebrante, se envergonhe, fique contrito e possa realmente ser constrangido a mudar o seu comportamento. Há esse conflito da vida privada com a vida pública. A minha vida privada, eu escondo os meus erros, e na minha vida pública, eu só quero mostrar as minhas realizações bonitas. Mas que você possa, e eu vim aqui hoje encorajar você a não ficar tão preocupado em receber a aprovação dos outros. Que você não fique tão preocupado em ter muitos likes com aquilo que você faz de bom, de virtuoso. Que você não fique tão preocupado em mostrar para os outros aquilo de bacana que você fez. Mas que você encontre e aprenda o poder que há no secreto. Por isso, eu quero voltar para o texto de Mateus 6, e ler com você alguns versículos.
inicialmente, eu queria ler com você Mateus 6, do verso 1 ao verso 4. Nesse texto, Jesus está falando sobre uma prática espiritual importante, que Jesus quer nos ensinar algo sobre isso. Mateus 6, do 1 ao 4. Olha o que diz o texto bíblico. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça, atos solidários, atos de compaixão, ações, sociais, diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, que era o que eles faziam naquela época. Hoje fazem com likes, com posts nas redes sociais, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua recompensa, ou seja, eles receberam a recompensa dos outros, a aprovação dos outros, as palmas dos outros. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita fez, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê em segredo, o recompensará. Jesus fala então, em Mateus 6, de 1 a 4, sobre a prática espiritual de doar, a prática espiritual de ajudar alguém. Ele diz, tu quando fizeres, ou seja, nós temos que fazer isso, doar no secreto. E meus irmãos, muitas pessoas costumam doar coisas para pessoas carentes. Porém, Jesus não disse que o errado é você doar. O errado é você doar para ter algum benefício com isso. E atualmente, muitas pessoas, por exemplo, doam algo em busca de algumas coisas. Esse ano, por exemplo, é ano de eleição. Com certeza, tem muita gente doando coisas em troca de votos. Além disso, hoje, muitas empresas fazem doações, doam produtos, fazem ações de marketing social, não porque eles estão tão preocupados com o outro, mas porque isso é um bom marketing. Isso gera novos clientes, gera recursos. Eles doam algumas migalhas e ganham comercial, e ganham mídia, e com isso vendem mais. Outras pessoas fazem isso, fazem doações para conseguir popularidade. Os influencers do nosso tempo, hoje em dia, uma grande, algo que todo mundo procura, que muitas pessoas se impressionam, eu quero ser um influencer, eu quero ser popular. E aí ficam fazendo ações solidárias para ganhar popularidade. Ou então para ganhar algum outro tipo de benefício. Mas Jesus diz que os nossos atos de justiça, os nossos atos solidários, não devem ser para buscar algo em troca. Devem ser justamente resultado de uma consciência moral, de uma responsabilidade social, de um compromisso com amor ao próximo. E mais, quando nós fazemos atos solidários e atos sociais, nós temos que ter a motivação certa, e a motivação certa é honrar Jesus, é promover dignidade para quem recebe alguma coisa. Nós doamos aqui na igreja esse ano muita cesta básica. Essa semana nós começamos a campanha do leite, domingo passado, vocês lembram? Nós arrecadamos em uma semana 750 litros, já doamos 500 litros disso. Agora você não vai me ver fazendo foto lá na periferia, com pessoas carentes recebendo leite, recebendo cesta básica, para que eu possa, de alguma forma, ficar expondo a fragilidade daquela pessoa, ficar buscando alguma promoção em cima da necessidade do outro. Não é isso que nós fazemos. A gente quer ajudar as pessoas e não queremos ganhar benefício com isso. Eu sei que existe uma linha tênue entre autopromoção e inspiração. Rodrigo, quando nós
compartilhamos, por exemplo, alguma coisa boa, a gente faz isso na tentativa de inspirar os outros e de prestar contas. Por que eu gravo um vídeo dizendo, olha, nós estamos aqui doando leite para as pessoas? Porque as pessoas doaram leite para nós. Por que eu digo, olha, nós distribuímos cesta básica? Porque as pessoas doaram cesta básica para nós. Então a gente procura divulgar para prestar contas e para inspirar, mas não para se promover. A repreensão de Jesus é quando aquilo que eu faço pelo outro é para buscar promoção pessoal, para conseguir voto, conseguir benefício, conseguir cliente, conseguir seguidores. Aí sim, aí você já perdeu o foco. Então, meus irmãos, que a gente possa fazer o bem simplesmente porque isso é o certo. O meu reconhecimento em ajudar alguém é porque isso é um imperativo moral. Meus irmãos, muitas coisas que nós temos que fazer não é apenas por pressão social. Por exemplo, eu não posso fazer um vídeo para falar bem das minorias só porque isso é o politicamente correto. Não, eu faço um vídeo para falar sobre algum tema porque aquilo é um imperativo moral, porque é o certo, é aquilo que biblicamente é o correto. E essa deve ser a nossa motivação, não é fazer média, não é fazer marketing, não é impressionar as pessoas, mas é fazer aquilo que Jesus espera dos seus seguidores. Então não use a miséria, a desgraça alheia para se promover em nome de Jesus. Não faça isso. Faça atos solidários por amor ao próximo, por responsabilidade social, por consciência social, e divulgue isso quando for necessário para prestar contas e para inspirar outros a fazer coisas melhores ou semelhantes. Agora, não faça isso para autopromoção. Segunda lição que Jesus nos dá nesse mesmo texto, está agora no versos 5 e 6. No versos 5 e 6, olha o que Jesus diz. E você, quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Meus queridos, algumas lições importantes. Primeiro, você quando orar, Jesus espera que seus discípulos orem. O erro não está em orar com alguém. O erro não está em orar em grupo, orar com a sua família, orar com um amigo. Não. O erro está em não ter um momento a sós com Jesus. Um momento de exclusividade com Jesus. Agora, por que será que Jesus pede que os seus seguidores tenham um momento secreto com Ele? Por que será que Jesus nos convida a uma reunião particular com Ele, em oração? Bem, eu tenho algumas respostas a essa pergunta. Primeiro, porque Jesus quer nos dar uma oportunidade de confissão de pecados. E Ele não quer que você fique confessando os seus pecados em grupo, mas Ele quer que você confesse o seu pecado para Ele, em primeiro lugar. Orar no secreto é um momento para confissão de pecados. Além disso, orar em secreto é um momento para abrir o coração para Deus e falar de coisas que você não teria coragem de falar para outra pessoa. É no secreto que você consegue falar sobre assuntos que talvez você não consiga falar com outra pessoa. Sabe aqueles segredos? Sabe aquelas dúvidas? Sabe aqueles sentimentos que você não tem coragem de falar com ninguém? Bem, você pode falar com eles, falar sobre eles com Jesus.
no secreto. Além disso, falar no secreto com Jesus também é uma oportunidade de eu firmar votos secretos com Jesus. Fazer votos com Ele. Quantas vezes na minha vida eu fiz votos no secreto? Ali, eu e Deus, só eu e Deus sabíamos daquele voto que eu estava firmando com Ele. Momentos que eu tinha que tomar uma decisão e eu não queria nenhuma influência externa, eu fazia um voto com Jesus ali, eu e Ele. Quantas vezes eu fui orar sozinho para confessar o meu pecado, pedir perdão, pedir a Cristo que me desse vitória sobre determinado pecado ou tentação. Quantas vezes eu tive que orar sozinho e abrir o meu coração, falar com Jesus sobre os meus medos, meus ressentimentos, minhas dúvidas, minhas incertezas. É no secreto que você e Jesus se tornam íntimos. Rodrigo, é no secreto que você e Jesus constroem intimidade. Segredos. Eu gosto de uma frase do Billy Graham que diz: dobre os seus joelhos e converse com Jesus até que você e ele sejam amigos íntimos. Claro que nós podemos orar com alguém, claro que podemos orar em público, nós temos encontros de oração na igreja online, hoje às 10h30 vai ter de novo, e tem todos os dias, eu oro com a minha esposa todos os dias, eu oro com outras pessoas, enfim, a gente ora em vários momentos com alguém, mas nós também precisamos de um momento em secreto, um encontro particular com Jesus. E a seguir, Jesus segue falando sobre isso, e ele chega no verso 16, vai lá para o verso 16 agora, e olha o que Jesus agora fala. Agora ele falou sobre doar em secreto, orar em secreto, e agora ele fala sobre jejuar no secreto. Mateus 6,16, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Ao jejuar, arrume o seu cabelo, lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto, e seu Pai que vê em secreto, o recompensará. Meus irmãos, Jesus nos ensina a doar no secreto, orar no secreto e jejuar no secreto. E ele diz que essas práticas não são opcionais, não são alguma delas, mas as 3 práticas, do quando? Doar, orar e jejuar. Ou seja, você e eu precisamos constantemente doar, orar e jejuar. A vida cristã requer que essas práticas nos acompanhem ao longo da vida inteira. Constantemente eu sou chamado a doar, a orar e a jejuar. Isso são práticas espirituais importantes. E o jejum, meus irmãos, é uma arma espiritual importante. O jejum me lembra que nem só de pão, de comida, eu vou viver. Eu preciso também do alimento espiritual. O jejum me lembra que eu preciso fortalecer o espírito e enfraquecer a carne. Que uma pessoa espiritual é uma pessoa que tem domínio próprio. E o jejum me ajuda a crescer no domínio próprio. Jejuar, meus irmãos, é uma disciplina que me traz domínio próprio. Eu tenho que dominar um instinto natural de comer. Então ele me fortalece espiritualmente, ele me ajuda a crescer no domínio próprio, ele ajuda também a aumentar a minha percepção espiritual, a minha sensibilidade espiritual. Quando eu jejuo, eu fico mais sensível, mais atento aos sussurros de Deus, eu fico mais sensível à voz do Espírito, e eu ouço melhor o Senhor, enquanto eu estou jejuando. Então, meus irmãos, eu quero deixar claro para você, guarde o que eu estou dizendo, você foi chamado para doar, orar e jejuar. Faça isso. Você pode fazer isso com outras pessoas. Você pode, inclusive, inspirar pessoas fazendo isso. Mas não faça isso para impressionar alguém
ou para se promover com isso. Porque Jesus nos tem ensinado que é no secreto. É Deus que vê no secreto, que tem que nos recompensar. Certa vez, o Senhor ensinou algo a Samuel, que você e eu não podemos esquecer. Em 1 Samuel 16, verso 7, o Senhor falou o seguinte a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, o externo, mas o Senhor vê o coração. Ei, olha para mim aqui agora. Tão importante quanto fazer a coisa certa, é fazer com a motivação certa. Tão importante quanto o meu exterior fazer algo, é o meu interior estar alinhado com aquilo. O meu coração tem que estar com a motivação certa. E, meus irmãos, você pode impressionar alguém, mas o Senhor conhece o nosso íntimo. Por isso, qual é o princípio que está por trás dessa mensagem de Jesus? Faça tudo pensando em Jesus. Não pensando nos likes. Não pensando no que os outros vão dizer. Não pensando se isso vai te trazer benefício ou não. Faça tudo pensando em Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Faça para Jesus. Doe pensando em Jesus. Ore pensando em Jesus. Sirva pensando em Jesus. Abençoe alguém, ajude alguém pensando em Jesus. Tudo é pensando em Jesus. E tendo a consciência que mais importante que o reconhecimento dos outros é o reconhecimento de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6, nos diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Ele é o Deus que nos recompensa. Ele é o Deus que prometeu que vai nos dar na eternidade um galardão, uma recompensa. Por isso, meus irmãos, eu quero nessa noite lembrar você que há uma orientação bíblica para você, que é orar, que é doar, orar e jejuar. E há uma promessa para quem faz isso no secreto. Porque Jesus disse que quem oferta, quem doa no secreto, o Pai Celestial que vê no secreto, o recompensará. Ele também diz que aquele que ora no secreto, o Pai que vê no secreto, o recompensará. E também diz, aquele que jejua no secreto, o Pai que vê no secreto, o recompensará. Meus irmãos, eu termino dizendo para você o seguinte: uma das grandes tentações do mundo, do sistema desse mundo, uma das grandes tentações é impressionar os outros, é buscar a aprovação dos outros, ter a aprovação dos outros, é uma recompensa que esse mundo nos dá. Mas eu quero te convidar a pensar numa outra perspectiva, a buscar em primeiro lugar, ter a aprovação de Deus, e ficar muito mais interessado na recompensa que Deus pode lhe dar. Sabe, os aplausos que esse mundo nos dá, são muito efêmeros, não são duradouros. Os mesmos que te aplaudem hoje, vão te vaiar amanhã. Os mesmos que hoje te dão um like, amanhã vão te dar uma canelada. Então não mova a sua vida na busca de aprovação externa. Seja alguém bem resolvido, alguém que sabe que o seu valor está naquilo que Deus diz sobre você. E procure
e se preocupe mais em como Deus está te vendo. Pois o teu Pai te vê no secreto. Não fique tentando promover aquilo de bom que você faz e esconder aquilo de ruim que você está fazendo. Porque Deus está vendo. Sabe aquela frase, Deus está vendo? Ele está vendo. Então preocupe-se sim em como Deus tem visto você em todos os seus momentos. E cultive com Deus um relacionamento baseado no amor, na responsabilidade e no temor a Ele. Eu anseio de todo o meu coração que um dia, quando terminarem os meus dias nessa terra, eu possa ser recebido na eternidade pelo Senhor Jesus e ouvir dele aquilo que ele disse lá em Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. E tudo que você fizer nessa terra, meus irmãos, é pouco. Tudo que você fizer nesse mundo ainda é pouco. Mas tu foi fiel no pouco. Então eu vou colocá-lo sobre o muito. E o muito só é muito na eternidade. Venha, meu filho, e participe da alegria do seu Senhor. Eu quero ouvir isso um dia. Meus irmãos, não viva a sua vida buscando aplausos de outras pessoas. Porque as mesmas que vão te aplaudir hoje, um dia podem te rejeitar. Mas busque todos os dias a aprovação daquele que é justo, daquele que te conhece, daquele que é Senhor da história, daquele que tem planos a teu respeito, daquele que realmente importa. Busque a aprovação do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa dizer sobre você: servo bom e fiel, eu tenho visto as tuas doações. Servo bom e fiel, eu tenho visto as tuas orações. Servo bom e fiel, eu tenho visto os teus jejuns. Servo bom e fiel, eu tenho visto o teu serviço. Eu tenho visto o teu testemunho. Eu tenho visto a tua entrega, a tua dedicação. E isso tem me alegrado. Que o Senhor Jesus possa dizer isso a seu respeito. Possa dizer isso a seu respeito. E que isso, meus amigos, seja suficiente para motivá-lo a continuar a fazendo as coisas certas, com a motivação certa, da forma certa e para a glória de Deus. Eu termino dizendo o seguinte: todo projeto que você tiver, comece ele sempre pelo final. E o final de tudo sempre é a glória de Deus. Que tudo que você fizer no seu trabalho, na igreja, no reino, na sociedade, na família, tudo que você fizer, você busque a glória de Deus. Então comece sempre se perguntando: como isso vai glorificar Deus? E aí você vai começar a fazer as escolhas certas. Fazer as escolhas certas. E honrar Jesus de forma especial. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a manter as ações certas com a motivação certa para a glória de Deus.